E aí, time? Agora que você já assistiu a nossa aula no aplicativo AZ, já aprendeu a identificar o gráfico de uma função, vamos fazer uma análise um pouco diferente aqui a respeito da função? Aqui eu tenho o gráfico de uma função f e alguns pontos nessa função eu coloquei só para ilustrar. Os pontos mais importantes são o menos 5, o menos 1 e o 5. Esses três pontos aqui estão em cima do eixo das abscissas, são as três raízes dessa função. São os pontos onde essa função tem chance de trocar de sinal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E coloquei alguns outros pontos aqui só para a gente aprender a interpretar. Então, por exemplo, olhando aqui para o gráfico, o menos 3, todo valor em x, ou ele sobe, ou ele desce, ou ele fica parado para encontrar o nosso gráfico. O menos 3, por exemplo, ele tem que descer para encontrar o gráfico. Então, do gráfico, já que a função chama f, eu posso dizer que a função liga o x menos 3 com o y menos 2. O x menos 3 com o y menos 2. Da função f também, olha aqui o x igual a 2. Se ele desce, ele não encontra nada. Se ele sobe, ele encontra o 3. Então, o f de 2 eu posso dizer que é igual a 3. Agora, e o f de 0? Se eu pedir para você o f de 0, o 0 está aqui, eu nem coloquei o 0 está aqui. F de 0 tem que subir, o gráfico não passa por ele, o f de 0 tem que subir até encontrar o 2. Da mesma maneira, se eu pedir para você o f de menos 1, note que como o menos 1 é raiz, não precisa nem subir nem descer. O f de menos 1, ele já vai encontrar o y igual a 0, sem subir nem descer. Então aqui uma análise gráfica bem rapidinho e fica para você aí tentar descobrir quanto é que vale f de 0. Fica aí, daqui a pouco a gente volta aí. Aqui desse lado, voltando nos sinais, para fazer o estudo dos sinais, eu preciso me preocupar apenas com as raízes. Então eu tenho aqui todas as raízes que a gente havia desenhado lá. O menos 5, o menos 1 e o mais 5. Nossas três raízes. Note que à esquerda do menos 5, qualquer x tem que subir para encontrar o gráfico. Então a gente costuma vir aqui e desenhar um mais. Esse mais está dizendo o seguinte: à esquerda do menos 5, para x menor que menos 5, eu sempre vou encontrar valores positivos para a função, ou seja, meu y é positivo desde que o x esteja à esquerda do menos 5. Já nesse intervalo, qualquer x nesse intervalo tem que descer para encontrar o gráfico da função. Nesse intervalo, portanto, o meu y ou a função é negativa. Note que, para trocar de sinal, a função teve que passar por uma raiz. De novo, vai passar por uma raiz. Vai trocar de sinal, vamos fazer análise. Aqui tinha que descer, aqui eu tenho que subir. Sim, trocou de sinal. Então, até agora, a gente teve a seguinte experiência. Ao passar pela primeira raiz, a função trocou o sinal. Ao passar pela segunda raiz, ela trocou de novo. E agora, o que vai acontecer nessa terceira raiz? Essa terceira raiz, a função não vai trocar de sinal, por quê? Porque está só encostando no gráfico, né? Está só encostando aqui. Como está só encostando, aqui eu subi, aqui eu permaneço apenas subindo. Então, o que eu vou dizer para você é que nem toda raiz faz trocar o sinal, mas sempre que trocar o sinal é porque passou por uma raiz. Sacou esse lance da troca de sinal? Vamos voltar aqui. O que significa esse f de 0 que eu deixei para você? Essa composição de função bem simples. A gente já havia visto que f de 0 é 2. Então, quando você está pedindo para você ler f de 0, como eu já sabia que f de 0 é 2, eu posso trocar f de 2. Inclusive, a resposta disso já está aqui. F de 0 é igual a f de 2, que é igual a 3. Valeu, time!